O senhor voltou a dirigir, né, o LEAD, inclusive o Grupo de Líderes Empresariais, ele realiza em vários lugares, no Brasil e nos lugares do mundo, encontros reunindo lideranças econômicas, políticas, sociais, culturais, né, sempre a gente vê grandes nomes participando. Nos últimos tempos têm surgido críticas com relação à presença, principalmente de ministros do Supremo Tribunal Federal ou de outros nomes da justiça e da política, participando de eventos como esse, sentando muitas vezes ao lado de empresas ou de grupos que eles vão acabar julgando em breve. Como é que o senhor responde essas críticas? Sakamoto, são críticas impróprias. Nenhum juiz modifica o seu sentimento e a sua capacidade de isenção para analisar um processo por conta de ter frequentado um evento, frequentado um jantar, um almoço ou qualquer outra circunstância ao lado de quem ele deve ajuizar e apresentar a sua posição. Eu entendo que o judiciário, assim como o legislativo e o executivo, devem sim dialogar com a sociedade civil, mantendo as suas autonomias, mantendo a sua independência, mas não podem viver escondidos, enclausurados. Devem dialogar. A opinião pública, seja ela estimulada pelo setor produtivo, seja pelo setor de imprensa, que comunica e reproduz esse sentimento, isso deve ser feito à luz e à transparência. Eu louvo que isso tenha sido feito, como nós promovemos e promoveremos outros, à luz da transparência, com a presença, inclusive, de jornalistas, muito melhor do que isso ser feito na calada da noite, de forma escondida, de forma sorrateira, o que eu não acredito que nenhum ministro do Supremo se sujeite a isso. Mas eu rechaço essas críticas e defendo também os ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como do STJ, assim como os demais ministros que atuam no E- Executivo, governadores e Agora, prefeitos. Eles Diálogo, ganham entendimento, cachê? governador, é bom, positivo. Eles ganham cachê, governador, para participar desses Não, eventos? Não, mas a não. viagem só que é paga, é isso? Não, a viagem é pago apenas a hospedagem no local onde realizamos o evento. Por policy e por compliance, o LEAD não financia nem passagens aéreas e nem paga cachês aos representantes, seja do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário. Apenas na hospedagem por uma razão, Papiro. Eu fui governador, os limites impostos nos estados, municípios e no Poder Executivo Federal no âmbito do legislativo e do judiciário, as diárias hoje não são compatíveis com os valores praticados pela hotelaria internacional. O turismo, e aqui eu faço um viés para mencionar que o movimento do turismo depois da pandemia elevou muito os custos, tanto de bilhetes aéreos quanto de hospedagem. E as diárias que são concedidas aos representantes públicos não são suficientes para que eles possam se hospedar com dignidade em hotéis de qualidade. Não são hotéis de super luxo, mas hotéis de qualidade. Até o ponto que, quem sabe, amanhã possa ser revisto, porque mudou muito. Quem viaja, ainda que pontualmente, sabe disso. Os bilhetes aéreos aumentaram seus preços e a hospedagem também. Olha, Dória, essa transparência que você se refere é sempre louvável, né? Você diz, é melhor que os encontros ocorram às claras do que às escondidas. Agora, nós tivemos, acabou de sair da presidência do Supremo uma magistrada que faz o oposto do que alguns dos seus colegas realizam, né? A Rosa Weber, ela se guiava pela máxima do Cartola, né? Segundo a qual as rosas não falam, né? Ela não fala fora dos autos, ela não participa não frequenta palácios, não Não dá almoçou com entrevista, Não dá autoridades, entrevista. não nunca dá recebeu entrevista, imprensa. não recebia imprensa no seu gabinete, era, como se diz, eu costumo dizer que era uma juíza de mostruário, né? E não lhe parece que o mais adequado da parte de um magistrado seria não confundir o devido processo legal com esse tipo de encontro? Encontros com empresários que frequentam ou que podem vir a frequentar processos que eles talvez tenham que julgar. Não, o magistrado não se distingue nesse universo a que você se refere? Você não está confundindo juiz com político? Não, Josias. Os 11 ministros do Supremo neste momento, estamos com 10 ministros do Supremo. Falta a indicação do 11º ministro do Supremo.
São pessoas ilibadas, qualificadas, muitos dos quais ali já estão há mais de uma década com a missão e a competência de atuarem na Corte Suprema Brasileira. Nenhum juiz, por força de participar de encontros, entrevistas, seminários, palestras, conferências, no Brasil ou fora dele, vai comprometer o seu pensamento, a sua isenção e a sua capacidade de julgar. Eu volto aqui a defender que, evidentemente, ao comando de cada juiz, seja do STJ, seja do STF, possa sim frequentar debates, encontros, para que a opinião pública possa conhecê-los, o que pensam, o que sentem, quais as suas perspectivas em relação aos temas do Brasil. Eu vou aqui até fazer uma menção. Eu fui à posse do ministro Luiz Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal, na semana passada. Mais de 1.000 pessoas estavam ali, e ali estavam empresários, jornalistas, advogados. Quero lembrar que os advogados advogam, e advogam no Supremo Tribunal Federal. E ali dialogaram, cumprimentaram. Eu até não fui, mas houve depois uma recepção à noite, promovida por entidades de magistrados, onde advogados, os mais renomados do país, não apenas de Brasília, estavam lá, sentados, jantando, dialogando com todos os ministros do Supremo, não apenas com o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu não vejo nenhuma influência nociva, negativa, o que isso possa gerar uma percepção de dubiedade em relação à conduta de qualquer juiz. E quero ressaltar também aqui, por dever de sentimento, o substantivo discurso feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Raras vezes, Josias, eu não sei se você pôde acompanhar, e eu estava lá, eu acompanhei do começo ao fim, raras vezes ouvi um discurso tão bem construído quanto o de posse do ministro Luiz Roberto Barroso. Tenho muita convicção da serenidade e do equilíbrio que ele terá à frente do Supremo Tribunal Federal, e a confiança também dos demais pares que compõem a Corte Suprema Brasileira. Falando sobre os convidados até desses encontros, é verdade que há uma orientação no governo Lula para que os ministros do governo não participem desse encontro? É difícil conseguir a participação de ministros? Eles não estão aceitando? Fabiola, não há nenhuma determinação nesse sentido, mas o LIDE realiza, e você observou, muitos eventos fora do Brasil. O LIDE tem 15 unidades internacionais e 17 aqui no Brasil. Aliás, agora, em novembro, vamos abrir a 16ª unidade do LIDE em Riad, na Arábia Saudita. E nesses locais, não em todos, mas em vários, nós realizamos seminários, encontros, summits e meetings, e convidamos, não a todos, mas em alguns, ministros brasileiros. Nem sempre eles estão disponíveis para viajar, e todos eles, obviamente, cumprem uma agenda intensa aqui no Brasil. Então, é normal que alguns não possam participar. Agora, houve uma retórica, e não foi construída pelo governo, muito menos pelo presidente Lula, de que havia esta proibição. Nós temos concorrentes também nesse mercado, Fabio, o que é normal, eu entendo isso dentro da normalidade. E para um concorrente do LIDE, ou alguns concorrentes do LIDE, essa narrativa é um prato cheio. Mas eu desconheço essa proibição, e nunca ouvi. É a conversa de corredor. Só que só rapidamente, a gente falou sobre o STF, e até você fez questão de lembrar aí que estamos só com 10 ministros, né? Há uma pressão neste momento para que Lula indique uma mulher, principalmente uma mulher negra. O senhor faz coro a isso? Acha que tem que ser indicada uma mulher para o lugar de Rosa Weber? Vou responder em duas etapas. Primeiro, você sabe bem a minha predisposição em relação às mulheres. Eu fui o governador que teve o maior número de mulheres como secretárias executivas e como dirigentes de autarquias e estatais no governo de São Paulo. E não estou aqui fazendo nenhuma má referência a governadores que me antecederam, e nem ao atual governador Tarcísio. Mas isso demonstra claramente a minha sensibilidade para ter mais mulheres no Poder Executivo, e eu defendo isso também no Legislativo. Aliás, as lideranças, durante o período em que fui governador na Assembleia Legislativa, nós tivemos mulheres líderes, não homens, liderando o governo na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Portanto, apenas para reafirmar o meu sentimento de apoio e a equidade para a participação de mulheres. Mas entendo que, no caso do Supremo, essa não deva ser uma amarra ao presidente da República, é uma opção, mas não pode ser considerada como uma restrição. Se entender que o melhor nome para compor a Corte Suprema, circunstancialmente, não seja uma mulher e não seja uma mulher negra, isso não desvaloriza ou desprestigia ou coloca em confronto a decisão do presidente da República. E nem impede que no futuro, dado que nós teremos ainda novos ministros que estarão se aposentando, possam aí sim ser substituídos por uma mulher negra, advogada e capacitada para compor o Supremo. Mas eu não estabeleceria, José, só para concluir, algo que pudesse ser olhado, visto, interpretado como cota para o Supremo Tribunal Federal. Agora, me permita fazer a mesma pergunta de uma outra maneira. Se fosse presidente da República, num colegiado de 11 ministros, onde há apenas 2 mulheres, se uma mulher se aposenta, ousaria acomodar um homem nessa poltrona? Boa resposta e serei direto na... Boa pergunta e serei direto na resposta. Sim, eu procuraria de todas as formas encontrar uma mulher capacitada, qualificada, e tenho certeza que não faltam, para ocupar essa posição no Supremo Tribunal Federal. Governador, a gente no ano que vem vamos ter